Existem provas de amor que o tempo não apaga e a morte não consegue separar. Você conhece a história do cão que desafiou o destino? Durante 10 longos anos, faça chuva ou faça sol, este Akita retornou ao mesmo lugar, esperando por um reencontro que o mundo dizia ser impossível. Prepare o lenço, porque o final dessa jornada vai te fazer chorar. Se essa história já tocou o seu coração antes mesmo de começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos relatos emocionantes. E o mais importante, assista até o fim e comente aqui embaixo qual parte mais te chocou ou te emocionou. Queremos muito saber a sua opinião. Tóquio, primavera de 1924. A cidade fervilhava com a modernidade que invadia o Japão. Bondes elétricos cortavam as ruas, edifícios ocidentais erguiam-se ao lado de templos ancestrais, e a estação de Shibuya tornava-se cada vez mais movimentada. Foi ali, naquele ponto de encontro entre o antigo e o novo, que começou uma das histórias de lealdade mais comoventes já documentadas. O professor Idezaburo Ueno era um homem respeitado, especialista em agricultura na Universidade Imperial de Tóquio. Sua rotina era metódica e previsível. Todas as manhãs, pegava o trem na estação de Shibuya rumo ao trabalho. E todas as tardes, por volta das 3 horas, retornava pelo mesmo caminho. Era uma vida comum, até que um pequeno filhote de Akita dourado entrou em sua existência. O cão recebeu o nome de Ashiko, uma combinação do número 8 em japonês com um sufixo de afeto. Desde os primeiros dias, desenvolveu-se entre o homem e o animal um vínculo extraordinário. Ashiko seguia o professor pela casa, dormia aos seus pés enquanto ele trabalhava em seus estudos, e aguardava ansiosamente sua volta todos os dias. Mas o que realmente chamava atenção era o ritual diário que se estabeleceu. Ashiko insistia em acompanhar seu dono até a estação todas as manhãs. E lá, pontualmente às 3 da tarde, o cão voltava sozinho, sentando-se na saída da estação para esperar o professor retornar do trabalho. Os funcionários da estação começaram a reconhecer aquele Akita fiel, e os passageiros habituais acostumaram-se com sua presença constante. Durante 1 ano e meio, esse ritual se repetiu sem falhas. Chuva, vento, calor sufocante do verão japonês, nada impedia Ashiko de cumprir seu compromisso silencioso. As pessoas que frequentavam a estação passaram a admirar aquela devoção pura e incondicional. Comerciantes locais começaram a oferecer água e pequenos petiscos ao cão enquanto ele aguardava pacientemente. Então chegou o dia 21 de maio de 1925. Ashiko acompanhou o professor até a estação como sempre fazia. O Akita observou seu dono desaparecer entre a multidão de passageiros, sem saber que aquele seria o último adeus. Naquela tarde, enquanto ministrava uma aula na universidade, o professor Ueno sofreu uma hemorragia cerebral fatal. Ele jamais retornaria para casa. Às 3 horas daquela tarde, Ashiko estava em seu posto de espera como todos os dias. Os trens chegavam e partiam, centenas de pessoas passavam pela entrada da estação, mas nenhuma delas era seu dono. O cão esperou muito além do horário habitual. A noite caiu, e Ashiko permaneceu ali, seus olhos atentos a cada som, cada movimento, cada possibilidade de que aquele rosto familiar surgisse. Os dias seguintes foram de confusão para o animal fiel. Ashiko foi levado para a casa de parentes do professor, mas o cão não se adaptava. Ele fugia constantemente, sempre retornando à estação ou à antiga casa onde viverá com seu dono. A família tentou várias vezes realocá-lo, mas era inútil. O Akita tinha uma missão, e nada o desviaria dela. Semanas tornaram-se meses, e a presença de Ashiko na estação de Shibuya transformou-se em algo permanente. Todos os dias, sem exceção, o cão aparecia no mesmo horário. Sentava-se exatamente no local onde costumava aguardar, seus olhos fixos na entrada por onde os passageiros emergiam. Cada trem que chegava às 3 da tarde trazia uma centelha de esperança renovada em seu olhar. Os funcionários da estação inicialmente tentaram afastar o animal, preocupados que ele causasse problemas ou incomodasse os passageiros. Mas a persistência de Ashiko era inabalável. Ele retornava sempre, ocupando seu posto com uma determinação que beirava o sobrenatural. Com o tempo, as pessoas começaram a entender que aquilo não era teimosia ou simples hábito. Era amor em sua forma mais pura. As estações do ano sucediam-se, e Ashiko permanecia fiel à sua vigília. No verão escaldante, buscava sombras sob as árvores próximas, mas nunca se afastava o suficiente para perder de vista a entrada da estação. No inverno rigoroso, a neve acumulava-se sobre seu pelo dourado, transformando-o numa estátua viva de lealdade. Comerciantes locais começaram a construir pequenos abrigos improvisados para protegê-lo do pior tempo. A história de Ashiko começou a espalhar-se além dos limites da estação.
Jornalistas ouviram falar daquele cão extraordinário e vieram investigar. Em 1932, um artigo foi publicado no jornal Asahi Shimbun, contando a história do Akita que esperava há 7 anos pelo dono falecido. A narrativa tocou o coração de todo o Japão. O país inteiro passou a conhecer Ashiko. Existem provas de amor que o tempo não apaga e a morte não consegue separar. Você conhece a história do cão que desafiou o destino? Durante 10 longos anos, faça chuva ou faça sol, este Akita retornou ao mesmo lugar, esperando por um reencontro que o mundo dizia ser impossível. Prepare o lenço, porque o final dessa jornada vai te fazer chorar. Se essa história já tocou o seu coração antes mesmo de começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos relatos emocionantes. E o mais importante, assista até o fim e comente aqui embaixo qual parte mais te chocou ou te emocionou. Queremos muito saber a sua opinião. Tóquio, primavera de 1924. A cidade fervilhava com a modernidade que invadia o Japão. Bondes elétricos cortavam as ruas, edifícios ocidentais erguiam-se ao lado de templos ancestrais, e a estação de Shibuya tornava-se cada vez mais movimentada. Foi ali, naquele ponto de encontro entre o antigo e o novo, que começou uma das histórias de lealdade mais comoventes já documentadas. O professor Idezaburo Ueno era um homem respeitado, especialista em agricultura na Universidade Imperial de Tóquio. Sua rotina era metódica e previsível. Todas as manhãs, pegava o trem na estação de Shibuya rumo ao trabalho. E todas as tardes, por volta das 3 horas, retornava pelo mesmo caminho. Era uma vida comum, até que um pequeno filhote de Akita dourado entrou em sua existência. O cão recebeu o nome de Ashiko, uma combinação do número 8 em japonês com um sufixo de afeto. Desde os primeiros dias, desenvolveu-se entre o homem e o animal um vínculo extraordinário. Ashiko seguia o professor pela casa, dormia aos seus pés enquanto ele trabalhava em seus estudos, e aguardava ansiosamente sua volta todos os dias. Mas o que realmente chamava atenção era o ritual diário que se estabeleceu. Ashiko insistia em acompanhar seu dono até a estação todas as manhãs. E lá, pontualmente às 3 da tarde, o cão voltava sozinho, sentando-se na saída da estação para esperar o professor retornar do trabalho. Os funcionários da estação começaram a reconhecer aquele Akita fiel, e os passageiros habituais acostumaram-se com sua presença constante. Durante 1 ano e meio, esse ritual se repetiu sem falhas. Chuva, vento, calor sufocante do verão japonês, nada impedia Ashiko de cumprir seu compromisso silencioso. As pessoas que frequentavam a estação passaram a admirar aquela devoção pura e incondicional. Comerciantes locais começaram a oferecer água e pequenos petiscos ao cão enquanto ele aguardava pacientemente. Então chegou o dia 21 de maio de 1925. Ashiko acompanhou o professor até a estação como sempre fazia. O Akita observou seu dono desaparecer entre a multidão de passageiros, sem saber que aquele seria o último adeus. Naquela tarde, enquanto ministrava uma aula na universidade, o professor Ueno sofreu uma hemorragia cerebral fatal. Ele jamais retornaria para casa. Às 3 horas daquela tarde, Ashiko estava em seu posto de espera como todos os dias. Os trens chegavam e partiam, centenas de pessoas passavam pela entrada da estação, mas nenhuma delas era seu dono. O cão esperou muito além do horário habitual. A noite caiu, e Ashiko permaneceu ali, seus olhos atentos a cada som, cada movimento, cada possibilidade de que aquele rosto familiar surgisse. Os dias seguintes foram de confusão para o animal fiel. Ashiko foi levado para a casa de parentes do professor, mas o cão não se adaptava. Ele fugia constantemente, sempre retornando à estação ou à antiga casa onde viverá com seu dono. A família tentou várias vezes realocá-lo, mas era inútil. O Akita tinha uma missão, e nada o desviaria dela. Semanas tornaram-se meses, e a presença de Ashiko na estação de Shibuya transformou-se em algo permanente. Todos os dias, sem exceção, o cão aparecia no mesmo horário. Sentava-se exatamente no local onde costumava aguardar, seus olhos fixos na entrada por onde os passageiros emergiam. Cada trem que chegava às 3 da tarde trazia uma centelha de esperança renovada em seu olhar. Os funcionários da estação inicialmente tentaram afastar o animal, preocupados que ele causasse problemas ou incomodasse os passageiros. Mas a persistência de Ashiko era inabalável. Ele retornava sempre, ocupando seu posto com uma determinação que beirava o sobrenatural. Com o tempo, as pessoas começaram a entender que aquilo não era teimosia ou simples hábito. Era amor em sua forma mais pura. As estações do ano sucediam-se, e Ashiko permanecia fiel à sua vigília.
No verão escaldante, buscava sombra sob as árvores próximas, mas nunca se afastava o suficiente para perder de vista a entrada da estação. No inverno rigoroso, a neve acumulava-se sobre seu pelo dourado, transformando-o numa estátua viva de lealdade. Comerciantes locais começaram a construir pequenos abrigos improvisados para protegê-lo do pior tempo. A história de Hachiko começou a espalhar-se além dos limites da estação. Jornalistas ouviram falar daquele cão extraordinário e vieram investigar. Em 1932, um artigo foi publicado no jornal Asahi Shimbun, contando a história do Akita que esperava há 7 anos pelo dono falecido. A narrativa tocou o coração de todo o Japão. O país inteiro passou a conhecer Hachiko.